Hey people! Hoje eu vim falar sobre química do café. Meu Deus, quem diria um dia eu gravando vídeo pro YouTube para falar de química? Não, vamos falar de alimento, vamos falar de café. E eu vou começar falando do método. Por exemplo, o método de extração do café por filtro. Filtro de papel, aquele que a gente sempre faz em casa. Então, quando você coloca seu filtro lá no coador, joga o pó de café, joga água quente. E lembrando, a água a 80, 85 graus, que é uma temperatura razoável, uma temperatura boa, que você vai extrair ali os sabores, aromas. Quando você joga água quente lá no café, parte se dissolve e parte não. Então tem uma parte que é hidrofílica e outra parte que é hidrofóbica. Nesse tipo de método, a gente perde sim os óleos essenciais do café, porque ele fica no filtro. Ele não consegue passar. Então é um método que você não consegue extrair ali os óleos e você não consegue tomar. Então já é uma outra experiência, considerando os outros tipos de métodos de extração de café. Outra coisa que eu percebo muito quando tá passando café é mexer o café. Quando você mexe o café, na hora que tá filtrando, você não vai aumentar a filtração, porque assim, a parte hidrofóbica ela não vai dissolver. O que acontece ali, ela só vai tornar mais rápido o processo de filtração. Mas o que tiver que dissolver vai dissolver e o que não tiver que dissolver não vai dissolver. Bem, mas o que determina o sabor do café? Nada mais é do que o processo de torra. Existem 3 tipos de torra: a torra fraca, a torra média e a alta torra, a excessiva torra. E aqui no Brasil a gente tem uma característica que temos os cafés muito torrados, muito. O Brasil torra demais o café. E assim, o amargo é uma característica do excesso da torra. Então, é como se você comesse alguma coisa queimada. Quando você come algo queimado ou algo que passou do ponto, você sente aquele amargor. É o que acontece com a torra excessiva do café. E a formação de compostos, ele aumenta o amargor. Mas eu vou explicar isso melhor. A torra, ela muda o café de uma maneira física, química e estrutural. Há uma degradação de polissacarídeos, proteínas, ácidos clorogênicos e a famosa reação de Maillard. Mas calma. A reação de Maillard é uma coisa que é pra um vídeo só, porque ela é muito legal e dá pra ver e dá pra falar sobre ela dentro da alimentação de uma maneira espetacular, mas isso é assunto para outro vídeo. Ela dá uma característica dourada nos alimentos. E no café, ela é muito responsável pela cor, pelo aroma e pelo sabor. Tem umas bebidas de café a partir do café verde. E essas bebidas, elas apresentam uma maior astringência. Isso é responsável pela quantidade de ácidos clorogênicos, que são eles que dão esse sabor adstringente. Com a torra do café, esses ácidos clorogênicos eles vão diminuindo, então menos adstringente vai ficando a bebida. E o sabor amargo, ele vem da onde? Ele vem principalmente da cafeína, que é uma molécula alcaloide e inodora. O que acontece? Durante todo o processo de torra, há uma perda de cafeína, mas comparado aos outros compostos, ela perde muito menos de lipídios, de gordura, né, de uma maneira mais tranquila de se entender. Os lipídios, ele também tem uma perda, mas não muito considerável, como a cafeína também. Ele se perde, mas ele se perde pouco, principalmente por uma camada protetora que tem no café, que permite com que tenha uma perda menor de lipídios. E ele é muito, assim, um dos grandes responsáveis também pelo sabor do café. E uma coisa que é bem interessante de se notar, às vezes quando a gente toma um café e na superfície do café a gente vê uns óleos. E aqueles óleos são os lipídios presentes no café. E ele permite um aroma e um sabor muito característico. Mas calma aí, tem gente que toma café e fala que sente um sabor adocicado. Principalmente na sua constituição crua, antes da torra, ele apresenta um índice alto de carboidrato. O que acontece? Com a torra, perde até 60%, até mais, para falar bem a verdade, de carboidratos. E são os carboidratos que dão essa doçura no café. De menos torra ou de torra média, vão ter um sabor mais adocicado.
Outro gancho que é bem importante também é a desnaturação das proteínas, que elas são responsáveis pela reação de Maillard. Então, ela age com os açúcares e os carboidratos do café e causa essa reação durante a torra, o início da torra principalmente. Trouxe essa figura aqui do lado para ilustrar a mudança na coloração do grão do café. E a partir do 8º minuto, ele já perdeu toda a sua umidade. E é no 8º minuto que ele muda totalmente a coloração dele. Ele sai do verde e vai para o marrom. E ali pelo 11º, 12º minuto de torra, ele chega a 200 graus Celsius, que já é uma torra punk. E ali, já no 16º minuto, ele já chega a 230 graus. Então, assim, é o estágio máximo do café. É dessa forma que é feito a torra aqui no Brasil, dos cafés comerciais ou mais populares. Nossa, nessa temperatura, Jesus Cristo, é um amargor que só por Deus. Ô, Jesus. Outra coisa que eu queria falar era sobre café descafeinado, porque tem muita gente que fala dos processos de café descafeinado, que é natural, e muitos não são. Na verdade, rola muita química atrás da retirada da cafeína do café. Mas isso é um assunto para outro vídeo. A gente continua aqui com muita química.